Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo sobre a origem da igreja. Os teólogos diferem muito quanto à origem da igreja. Alguns vão dizer que a origem dela deriva já do Antigo Testamento. Alguns vão dizer que a igreja começa com Adão e Eva. Alguns vão dizer que Israel era a igreja do Antigo Testamento. Outros vão dizer que a igreja começa a partir do Pentecoste em Atos capítulo 2. E essas são as duas posições principais que a gente vai trazer nesse vídeo. É comum que presbiterianos e reformados, de forma geral, argumentem que a igreja começou no Jardim do Éden. Mauro Meister, por exemplo, um dos grandes nomes do presbiterianismo no Brasil, argumenta que Adão e Eva eram os primeiros crentes e que, ainda que eles tenham pecado, eles foram alvos à graça de Deus e creram na promessa do descendente que viria para pisar na cabeça da serpente. Assim, para o Mauro, o que consiste em ser igreja é ser crente na palavra de Deus. Dessa forma, ele continua dizendo que a igreja se desenvolveu primariamente como povo de Israel, e esse povo atuou como igreja no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele muda o rumo dessa igreja, estabelecendo novos meios de operação. Esse novo rumo seria dado nos evangelhos, mostrado historicamente no livro de Atos e esclarecido teologicamente nas epístolas que vêm depois. Herman Bavinck, como um dos clássicos dos reformados, argumenta que, sob a dispensação do Antigo Testamento, Israel era o povo que havia sido reunido e convocado para o serviço de Deus. No Novo Testamento, então, o povo de Israel seria substituído pela igreja, que agora é a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real. Ou seja, uma vez que o Antigo Testamento usa a palavra hebraica kahal para falar do povo reunido, e no grego nós temos eclesia para dizer a mesma coisa, no sentido de povo reunido, no sentido de assembleia. As expressões, então, apontariam para a mesma realidade. Kahal e eclesia seriam a mesma coisa, a igreja como povo de Deus. Para Bavinck, igreja é essencialmente um termo desse mundo, uma comunhão de pessoas dotadas de ofício e ministério que funcionam no mundo visível como o povo reunido de Deus. A igreja, consequentemente, é o meio pelo qual Cristo distribui os benefícios do reino e lança os alicerces para a sua conclusão. Portanto, a igreja seria o povo de Deus, fosse no Antigo ou no Novo Testamento. A igreja, então, abrangeria todos que foram salvos pela fé em Cristo ou que virão a ser salvos dessa maneira. Como o povo do Antigo Testamento foi salvo pela fé em Cristo, como você viu em sua teoriologia, então o povo do Antigo Testamento também seria a igreja. Portanto, vai dizer Herman Bavinck, pertencem à igreja todos os crentes que viveram nessa terra desde a promessa feita no paraíso até esse exato momento e que foram levados não para o limbo ou para o purgatório, mas para o céu. Os crentes que vivem hoje na terra e os que viverão até a volta de Cristo também fazem parte dessa igreja. É o famoso sistemático Luiz Berkhoff, que vai propondo essa ideia, afirmar que o povo de Israel não só se organizou como nação, mas também se constituiu igreja, mesmo que ainda não fosse uma organização independente, tendo a sua existência institucional na vida nacional de Israel. Na sua organização externa, a igreja possuiria tanto os crentes verdadeiros como os crentes falsos. E a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento seria essa divisão entre o aspecto nacional e o aspecto organizacional independente da igreja, da cidade e estado. Franklin Ferreira e Alan Mayette têm uma posição um pouco mais descontínua acerca do uso de kahal e do uso de eclesia no Novo Testamento para falar de igreja e do povo de Israel. Eles dizem que o Antigo Testamento não contém uma noção de igreja plenamente desenvolvida no sentido preciso. Não é correto falar de igreja no Antigo Testamento, pois o povo de Deus existia num contexto político e nacional sem paralelo com o Novo Testamento. Não obstante, o conceito de povo de Deus, Israel, mostra o início de ideias centrais para entender a natureza da igreja. Ou seja, você não teria igreja no Antigo Testamento, mas uma instituição que lançaria luz sobre o que significa de fato ser igreja no Novo Testamento, já que no Antigo Pacto a relação do povo de Deus era uma relação muito diferente, nacionalista ainda, muito focada ainda em etnia e raça,
enquanto no Novo Testamento nós temos uma instituição que é independente das forças nacionais e étnicas. Franklin Ferreira e Alan Mayette usam o conceito de Kahal para falar da congregação do povo de Deus ainda, como Israel no Antigo Testamento. E eles também citam o uso da palavra hebraica Eda, que também significa congregação ou assembleia, usada para falar da comunidade religiosa nacional a qual alguém pertencia. Palavras basicamente sinonímicas. Além disso, a Septuaginta traduziria Kahal como eclesia, já no Pentateuco, com exceção de Deuteronômio. O termo hebraico é... No Antigo Testamento há algumas imagens da congregação constituída pelo povo de Deus. Alguns vão argumentar que a descrição do povo de Israel no Antigo Testamento e as descrições da igreja no Novo Testamento são tanto intercambiáveis quanto parecidas. No Antigo Testamento nós lemos que o povo de Israel era uma congregação constituída pelo povo de Deus, apresentada como edifício de Deus, Israel sendo escolhido por Deus para dar testemunho às nações, Deus estando no controle de tudo, ainda que Satanás e o pecado afetassem o mundo e afetassem o próprio Israel, e eles passassem por períodos de idolatrias, e ainda assim esse seria o povo de onde surgiria o Messias e que reivindicaria sua soberania. Ora, essas seriam características, vou argumentar alguns sistemáticos, como o próprio Franklin Ferreira e o Alan Mayette, que há uma ampliação disso para o povo da igreja no Novo Testamento, uma evidência favorável a uma continuidade espiritual entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Eles vão dizer que, apesar de serem partes de duas instituições diferentes, a unidade do povo de Deus justifica a conclusão de que ambos são membros de um único corpo em Cristo, a igreja invisível, que inclui todos os remidos de todos os tempos. Eles ainda dizem que no modelo do povo de Deus reunido na congregação de Israel, podemos ver a sombra da realidade que haveria na igreja de Jesus Cristo com a revelação plena da nova aliança. Mas mesmo assim, o Franklin Ferreira e o Alan Mayette vão apresentar algumas distinções na congregação do povo de Deus entre os testamentos. No Antigo Testamento, eles vão argumentar que existia uma adoração centralizada em Jerusalém, mediadores de Deus e o povo, como levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, a festas religiosas e o sábado. Enquanto no Novo Testamento a adoração era descentralizada, ela não estava restrita a um só local, não era neste ou naquele monte, mas em espírito e em verdade, todo cristão seria ele mesmo sacerdote, e não havia mais necessidade das festas nacionais e da guarda sabática. Agora, ainda há quem seja ainda mais descontínuo na percepção entre as duas alianças. Há quem defenda que Israel e a igreja são duas instituições totalmente diferentes, onde a igreja não é uma substituição do povo de Israel. A igreja não é o novo Israel e Israel não é a igreja do Antigo Testamento. Norman Geisler entende que, mesmo que a igreja tenha sido planejada desde a eternidade passada, ele afirma que a igreja na Terra começou depois do tempo de Cristo, ainda que o Antigo Testamento tenha feito a preparação para a vinda da igreja. Geisler diz o seguinte, que a igreja envolve um mistério que não foi entendido no Antigo Testamento. Também podemos constatar que, de acordo com a promessa que foi feita a Abraão, algumas das bênçãos feitas a ele são heranças de crentes do Novo Testamento. Nós, os membros da igreja, somos a semente espiritual de Abraão. Dessa forma, as Escrituras preveriam já no Antigo Testamento a justificação dos gentios pela fé, além de falar da nova aliança, a qual seria aplicada à igreja. Essas bênçãos seriam dadas à igreja através da habitação do Espírito Santo e da lei que seria escrita no coração dos crentes. Jesus é prometido a ser o Redentor dos judeus, assim como dos gentios. Dessa forma, o Norman Geisler vai afirmar que não era um mistério no Antigo Testamento que os gentios seriam trazidos para uma comunidade redentiva de Deus. Era um mistério como os judeus e gentios seriam unidos como co-herdeiros em um corpo, a Igreja de Cristo. Logo para ele, a Igreja seria essa instituição que uniria o povo de Deus do Antigo Testamento e os salvos do Novo Testamento. E por isso a Igreja teria surgido em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. E ele dá então 4 motivos para isso. Primeiro,
que a igreja envolve um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. Interpretando Paulo, ele vai afirmar que a igreja não existiu no Antigo Testamento, nem foi prevista como tal, porque era um mistério que judeus e gentios seriam unidos em um corpo, co-herdeiros às bênçãos de Deus. Esse mistério só foi revelado de forma posterior, segundo Efésios capítulo 3. O fato de ser um mistério implicaria que isso estava oculto antes e que agora foi revelado. Então a revelação aconteceu no tempo do Novo Testamento. A igreja foi fundada pelos apóstolos e como não havia apóstolos no Antigo Testamento, não havia igreja ainda. Cristo é a pedra angular dessa igreja, segundo Efésios capítulo 2. Então a igreja não poderia ser fundada antes. No Antigo Testamento, os gentios eram separados da comunidade de Israel e estrangeiros com relação às alianças das promessas. Então eles ainda não estavam fixos na igreja como estão agora. Em segundo lugar, Jesus mesmo disse que a igreja seria uma realidade futura em Mateus 16. Ele edificaria a sua igreja. Portanto, ela não existia antes disso. Ela é construída por Jesus. Portanto, teria que ser posterior à vinda de Cristo. Como ele não estava fisicamente presente no Antigo Testamento, não havia como a igreja existir no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Geisel vai afirmar aqui que as referências à eclesia na Septuaginta não se referem à igreja do Novo Testamento. O termo também é usado, por exemplo, para descrever uma multidão, a Assembleia de Israelitas do Monte Sinai, uma assembleia que louva ao Senhor. Essas descrições, ainda que utilizem a palavra para descrever o que acontecia, não apresentam semelhanças com a natureza da igreja do Novo Testamento. Em quarto lugar, ele vai dizer que a igreja surge quando é derramado o Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecostes, em Atos 2. A gente vê isso em 1 Coríntios 12, em João 7. Os dons existem para operar na igreja e não foram dados até o dia de Pentecostes. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Você é mais reformado? Você é um pouco menos reformado? Está aí, no meio do caminho, entre os reformados mais estritos e Norman Geisler? Qual a sua opinião? Todas elas são opiniões cristãs. Eu tenho a minha, eu concordo muito com a opinião do Norman Geisler, mas qual é a sua? Vamos conversando e crescendo então no reino de Deus. E até o próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.